Agora foi. Boa noite. Agora deu certo, né, doutor? já estava pintando uma zebra de novo. Boa noite, doutor. Deu Oi. certo, até que enfim, né? Boa noite, pessoal. Ó, já tem aí uma galera, me deu até... Comecei a suar, não é possível, de novo. Essa verdade aqui não está nascer, né? Ai, boa noite, pessoal, boa noite. Como o senhor está, doutor? Eu estou ótimo, e você? Também, agora eu tô ótima. Deu certo, conseguimos iniciar a live, né? Véspera de férias. Tem uma galera entrando aqui, sejam bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza, sou psicóloga, represento a Baeduca junto com a Ana Beatriz Queiroz. Temos aí um projeto de lives, né, doutor Salomão? Quinzenalmente, com vários temas. E podemos começar com o tema de hoje, doutor? Claro, a hora que você quiser. Então tá. Só que, doutor, assim, eu estava lendo o tema da nossa live de hoje e eu achei esse nome tão comprido e tão complicado que eu acho que vale a pena a gente entender o tema da live para poder falar sobre a live. Pode ser? É muito simples, minha querida. Muito simples. O tema da nossa live é consequências neuropsiquiátricas da prematuridade. Doutor, que nome comprido é esse? Vamos começar assim. Primeiro me explica o que significa prematuridade. Bom, prematuridade é um termo que você usa quando está discutindo gestação, né? Pode ser prematura em outros domínios, para partos que acontecem antes da época prevista, considerada normal. O que é considerado normal? São partos que acontecem acima das 36 semanas de... Então, a maioria dos partos normais acontecem entre a 38ª e a 40ª semana. Se ultrapassar a 40ª, a gente está falando de parto pós-maturo. Parto travou para mim. Não sei se Pós-maturo. Olha, nunca tinha ouvido essa palavra. Ao contrário do outro, que quando acontece abaixo das 37, é o prematuro. Entendi. Agora, o que as pessoas têm que entender também, para você ter uma ideia da importância do que a gente está discutindo, a estimativa é de que 10% dos partos no mundo sejam prematuros. Quantos por cento? 10%. Nossa. Então, a gente está falando de milhões de partos que acontecem antes da época mais adequada. Por que é adequada a gestação acima dos 38 e até as 40ª semana? Porque é o tempo que leva para o organismo como um todo e para o sistema nervoso em particular, que é o que a gente vai discutir hoje, amadurecer o suficiente para sair de um ambiente absolutamente protegido, em termos de temperatura, calor, alimentação, oxigênio, ambiente, se você pensar bem, hostil. Você vai passar de um ambiente, então, maravilhoso do ponto de vista fisiológico, com todas as proteções que esse futuro ser tem, para um ambiente absoluto que pode ser inóspito, que pode ser muito desagradável, dependendo de como se dá esse nascimento. E aí você pode classificar a prematuridade. Né? O critério principal é o critério de tempo. Uhum. O que é prematuridade? Partos que acontecem, seja por via vaginal, seja por via cesariana, abaixo das 37. E aí você tem categorias. Então você tem o que a gente chama de prematuro extremo, que são bebês que nascem antes da 28ª semana. Gente! E essas crianças nascem, em geral,
com o peso variando de 750 a 900. Olha. Eram que não sobreviviam. E que só sobreviviam, uns, não todos, por conta da tecnologia que você tem hoje para manter essas crianças numa UTI adequada. Gente que chama essas crianças do novo ou É mesmo? seria uma criatura nova dentro da evolução humana. Porque sem toda a tecnologia, esse pessoal não sobrevive. A outra categoria que vem depois são os prematuros moderados. Crianças que nascem entre a 29ª e 30ª. 29ª, tá cortando. Alguém escreveu aqui que tá cortando e tá mesmo, doutora. A gente vai ter que voltar aí algumas frases do senhor, porque eu tô vendo que não só eu não tô conseguindo ouvir, mas a galera também não tá. Então, 20ª. Os prematuros moderados. Perfeito. Crianças que nascem entre a 29ª e 33ª semana, com peso entre 2.000 e 3.000 gramas. E você tem o que a gente chama de prematuro, que é aquele Prematuro? tardio. Tardio. Que é aquele que nasce entre a 34ª e a 36ª semana de gestação. Um outro critério que muita gente usa, que na verdade não define a prematuridade, mas ajuda a entender um pouquinho o que acontece, é quando você fica por peso. Então, quando você classifica por peso, a gente fala que a criança tem extremo baixo peso quando elas nascem com menos de 1.000 gramas. Muito baixo peso, menos de 1.500. E baixo peso, do modo geral, entre 2, por volta de 2,5. Isso se você considerar que o peso normal, habitual, de uma criança que nasce a termo, é algo em torno de 2.800, 300, 3.000, 3.200 gramas. Varia. Menina um pouco menos, menino um pouco mais. Entendi. Então, prematuridade, você vai ter agora toda a parte da pergunta. Consequências neuropsiquiátricas. Essa última frase que o senhor disse antes de falar a palavra consequências, para mim travou tudo. O senhor consegue lembrar essa última frase? Se você considerar, e aí perdi a frase todinha, ficou mudo para mim. O que eu estou dizendo é o seguinte: a segunda parte da pergunta. A primeira foi o que é prematuro, a segunda, o que é consequências neuropsiquiátricas. Isso, exatamente. O que significa aí neuropsiquiátrica? A gente está falando. São duas palavras que se juntaram. Me explica aí um pouquinho o significado da palavra neuropsiquiatria. Para dizer que prematuros, a gente pode discutir um pouco mais deles, com uma frequência razoável, terão consequências a longo prazo, seja no padrão de desenvolvimento, seja na presença de sequelas neurológicas importantes e seja na altíssima mortalidade que as crianças de muito baixo têm. Então, tudo isso eu junto numa neuropsiquiatria. A gente está falando do quê? Comprometimento do sistema nervoso, que pode se manifestar por uma condição neurológica ou por uma condição do ponto de vista do desenvolvimento. Está claro até agora? Claríssimo. Então, qual é o grupo que nos preocupa mais? É o que é muito prematuro. Quanto mais prematura a criança, maior a probabilidade de morte perinatal. Você tem uma ideia? Ainda com toda a tecnologia que a gente tem hoje, se você for pegar os prematuros extremos, você tem uma taxa de mortalidade de 30%. Nossa, é muito. Não um terço. Dos que sobrevivem, vários deles terão consequências neuropsiquiátricas. E variam de
quadros específicos de paralisia cerebral, depois eu vou te dizer como é esse quadro, deficiência intelectual, autismo, muito mais frequente do que crianças que não são prematuras. É mesmo? É sim, senhora. Eu vou depois te dar cifras de estudos que a gente realizou aqui no Brasil. Tá? Tudo isso que eu estou te falando, de forma atenuada, vale para os outros prematuros. Mas muito menos frequentemente. E quando acontecem as sequelas? Em geral, mais sutis do que nos prematuros de muito baixo peso. Entendi. As pessoas têm a romântica do prematuro, que assim, até 1 ano de idade, esse prematuro é imaturo com relação às crianças que nasceram a termo. Tanto assim que a gente usa um critério de idade corrigida. Você faz uma idade aproximada de que idade ele teria se tivesse nascido a termo, né? E você vai ver que muitos deles, pela vida fora, vão continuar a ter diferenças com relação aos que nasceram a tempo. Entendi. No desenvolvimento, estudos mostram uma marcha tardia, eles podem ter um desenvolvimento da linguagem um pouco mais lenta e eles vão poder ter, na medida que eles são imaturos, alguns problemas que podem comprometer, por exemplo, o início da aprendizagem. Então, se você imaginar que você junta numa sala todas as crianças que teoricamente têm 5 ou 6 anos, se você não levar em conta quais delas foram prematuras, você corre o risco de exigir delas algo que elas não têm. Não deficiência importante, porque elas têm uma certa imaturidade. O que eu chamo de imaturidade? Não estar prontas para determinadas tarefas. Uhum. Tanto assim que algumas vezes você até sugere aos pais que, se perceberem que no início da escola, esses prematuros começam a ter um pouco de dificuldade com relação aos seus colegas, que espere um pouco mais. Eventualmente que fique 1 ano a mais nos anos bem iniciais, para dar conta da maturidade aparecer. Agora, por que tem tanta mortalidade e por que tem tanta sequela? Não só pela prematuridade, porque a criança prematura ela está muito mais sujeita a eventos nefastos do que a criança que nasce a termo. Por exemplo, problemas metabólicos, com hipoglicemia, falta de oxigenação pela hipoxemia, problemas severos na regulação térmica. Essas crianças, se não forem muito bem protegidas, podem ter quadros de hipotermia, quer dizer, em que a temperatura fica muito mais abaixo daquela desejável. E aí, se você somar tudo isso, né, muito baixo, mais hipóxia, mais problema respiratório, mais hipotermia, enfim, isso justifica, porque não sobrevivem e porque dos que sobrevivem, você tem comprometimentos que podem variar. Entendi. Então, uma coisa que as pessoas têm que levar em conta é que uma criança que nasce 3 meses antes do que deveria, ela chega ao mundo com um monte de estrutura que teriam no útero um tempo adicional para amadurecer, para desenvolver circuitos, etc., do que quando ela nasce. Como eu disse no começo, né? O prematuro está em um ambiente absolutamente inóspito para ele. Temperatura, pressão, enfim, tudo é diferente, né? Inclusive as primeiras relações com a mãe. É uma criança muito mais do ponto de vista orgânico do que uma criança que nasce com 3 quilos. Então, isso pode levar a dificuldades no pegar o peito, dificuldade de sucção, isso pode reverter em problemas com relação à nutrição adequada dessa criança. Essas crianças
crianças não raramente têm quadros de hipoglicemia, uma coisa que muito atento na UTI pediátrica. Então, eu acho que fica claro para as pessoas o quanto ser prematuro tem risco, principalmente quando você tem uma prematuridade muito acentuada. Entendi. Entendi. Já tem um monte de comentário aqui, doutor. Deixa eu resgatar aqui algumas perguntas, que eu acho que algumas falam até essa parte aqui da nossa conversa. Qual o nome depois de 40 semanas? Não deu para entender. Uma pessoa perguntou aqui. Pós-maduro. Pós-maduro. Oposição a pré. Pré, pós, depois. Uhum. Não é bom ser pós-maturo. Por isso que gestações que começam a se aproximar da 40ª semana e não tem o menor sinal de que o parto está evoluindo, muito frequentemente é uma indicação de ou você induzir o parto, ou de cesárea. Entendi. Porque não é conveniente também esse sistema nervoso ficar exposto a um ambiente quando há um tempo que ele já deveria estar exposto a outro. Entendi. Então, de adaptação óbvia, né? Então, não é muito bom a pós-maturidade também. Perfeito. Eu só gostaria de deixar, talvez alguém, é o PIG, o pequeno para a idade gestacional. O que é isso? É a criança que nasce até a termo, 39 semanas de gestação, mas com peso de 1.800, 1.900 gramas. Então, ela é prematura Ela é prematura? pelo peso, Pelo peso. mas ela não é prematura pela idade gestacional. Essa criança é uma PIG. PIG também tem muitos problemas com relação ao seu desenvolvimento. Entendi. Algumas vezes até mais graves do que o prematuro de verdade. É mesmo? Sim. Por isso que você vê hoje que os obstetras cuidadosos tomam um cuidado enorme quando, entre os exames que você faz durante a gestação, você percebe que o bebê parou de crescer. Então, isso é um sinal de alerta que alguma coisa inadequada está acontecendo. Entendi. Irreversível, alguma coisa que, do ponto de vista médico, possa ser, de alguma forma, corrigido, né? Mas, caso contrário, você vai caminhar, provavelmente, para um pigzinho que vai nascer. Entendi. E ele é um serzinho que também corre risco de problemas importantes. Agora, moral da história, todo prematuro vai ter problemas sérios pela vida fora? Claro que não. Isso, eu ia perguntar isso. Evidentemente que não. Eu tenho filhos prematuros, eu tenho netos prematuros extremos, que são maravilhosos. Não por serem meus netos, porque, apesar de todo o cuidado que eles tiveram que ter, tiveram um desenvolvimento normal. E hoje eu posso dizer normal, porque um está com 19 anos, o outro está com 20 e pouco. Eu tenho netas, tenho sobrinhas que eu fui atender na idade, porque nasceram prematuras extremas, sobreviveram com grandes problemas respiratórios, um monte de coisa. Acabei de vir do casamento de uma delas. Absolutamente normal. É uma pessoa que tem uma vida sem nenhum tipo de sequela. Então, pais de filhos prematuros não têm que ficar apavorados, porque agora fico sabendo que prematuridade é uma coisa complicada. Entendi. A maioria acaba não tendo. Tá, e aí eu acho que isso combina um pouco com uma pergunta que tem aqui, doutor. Doutor, por que os médicos da neonatal ou os pediatras não nos alertam para as consequências possíveis? Não tem sentido você, no momento que você nasce pequenininho, a primeira coisa que eu chego no quarto e digo assim, olha, o seu filho nasceu com 1.500 gramas, olha, ele pode morrer,
ele pode ser autista, ele pode ser deficiente. Não faz sentido. O que faz sentido? No momento que ele sair da maternidade, discutir claramente com os pais, olha, ele superou todas as dificuldades que ele teve na maternidade, ficou na UTI determinado tempo para ganhar peso e tal, e teve alta. O que vocês têm que ficar atentos? Para o desenvolvimento dele. Se você perceber que no desenvolvimento aparecem domínios em que ele não cumpre com a expectativa, não fique esperando muito tempo. Quer dizer, por ele ter sido prematuro, vale a pena você investigar logo, ver o que pode acontecer, até porque você sabe que muitos problemas de desenvolvimento podem ser minimizados com estímulos ambientais. Então, se você percebe, ou se o teu pediatra percebe, que o desenvolvimento está sendo mais lento do que aquele esperado, não fique esperando. Propõe um programa de intervenção em que você vai estimular aquelas áreas que, por alguma razão, não estão se desenvolvendo adequadamente. Mas o médico não pode se furtar a responder pergunta direta. Não chegar dizendo tudo de repente, que a mulher está extremamente frágil, não é a forma mais adequada de fazer. Mas deixar de responder, se for questionadamente, é desonesto. Sim. Então, se questionado, olha, crianças que nascem com o peso que seu filho nasceu têm uma probabilidade maior do que outras de apresentarem problemas de desenvolvimento. Fique atenta. Se você perceber qualquer coisa, procure um especialista. Tem gente, inclusive, que propõe prematuros extremos, quando tem alta, e já posso ir direto para o programa de intervenção precoce. Tentativa de você se antecipar a possíveis problemas. Mas é como eu te disse, como a maioria não vai ter nada, não é uma pública defensável. Né? Sim. Acho que tem que esperar um pouco. Prematuros podem ter problemas visuais. Prematuros podem ter problemas auditivos. Prematuros podem ter quadros de paralisia cerebral. Um tipo particular de paralisia cerebral é a diplegia. Repete esse nome que travou para mim. Diplegia espástica. Gente, que nome complicado. Facílimo. Diplegia. Diplegia. Dois membros comprometidos. Em geral, os inferiores. Ok. Espástica, porque há um enrijecimento dos músculos. É a forma mais comum de paralisia cerebral em prematuros de muito baixo peso. Olha. E é a consequência da falta de oxigenação num determinado ponto do sistema nervoso central. Então, isso é importantíssimo que seja identificado, porque não tem cura, mas pode ser minimizado por fisioterapia, terapia ocupacional e uma série de coisas. Perfeito. Perfeito. Então, a gente já está entrando aí nas consequências neuropsiquiátricas, é isso aí? Estou entendendo certo, doutor? Já estamos há muito tempo falando. Estou falando disso desde o começo, você não está ouvindo. Ou se você quiser chamar. Ai, ai. Tá, então bora lá, doutor. Quais outras consequências neuropsiquiátricas um bebê prematuro pode ter, pode viver? Uma coisa que eu estudei muito, o que é do meu interesse particular, é a prevalência de TEA em prematuros. Então, a gente tem um grupo de estudos que teve acesso a um laboratório de prematuros de uma faculdade muito importante aqui de São Paulo. E a gente teve o privilégio de ter acesso a essas crianças, porque são crianças que encaminharam todas no laboratório, tendo como causa prematura. Então, qual era a nossa pergunta? A pergunta era,
Entre as consequências neuropsiquiátricas do prematuro, principalmente por extremo, menos de 1.000 gramas. Existe um aumento no número de crianças com autismo. Por que é importante eu saber isso? Porque se eu provar que sim, eu já começo a ver esse grupo como um grupo de risco para o TEA. Perfeito. E na primeira manifestação, passa a menção a essa possibilidade, eu começo a intervir, ainda que seja muito cedo, ainda que eu não tenha um diagnóstico. Então, o que a gente fez? Era um grupo com psicólogos, biólogos, etc. Começou a pegar essas crianças já nos primeiros meses de treinamento. Por volta do sexto, nono mês, a gente aplicou um teste de rastreamento Um teste de rastreamento de TEA, que é autismo. de TEA. Uhum. Teste de rastreamento não faz diagnóstico. Teste de rastreamento levanta a presença de sinais sugestivos de. Então, a gente aplicou isso por volta de 6, 9 meses e aplicou depois de 8 meses, mais ou menos, duas aplicações. Na primeira aplicação, a gente teve por volta de 8% de crianças com sinais de risco presentes. 8 a 10%. Que é um número enorme. Sim. No segundo, o segundo passo de aplicação, no mesmo teste, isso caiu para menos de 5%. O que isso quer dizer? Que prematuros extremos, quando você rastreia a ideia, até 10% deles ficam suspeitos. Mas se metade deles deixa de ter positividade depois, isso significa que no prematuro extremo pequenininho, vários sinais que são positivos de TEA são simplesmente decorrentes da prematuridade. Então, o que é importante? Fez o rastreamento numa criança pequena. Repete o rastreamento por alguns meses. Perdura os sinais sugestivos de começa a tratar. Perfeito. Todos os sinais desapareceram. Era da prematuridade. Então, é possível que naquele prematuro que tinha sinais e não tem mais, e eu não tenho essa resposta ainda, algumas pequenas diferenciações Algumas pequenas coisas, travou de novo. podem permanecer. Permanecer. E explicam, talvez, aquilo que eu falei no começo. Um atraso da linguagem, um desenvolvimento motor um pouco mais lento, alguma dificuldade no aprendizado escolar das primeiras séries. Então, moral da história. Prematuros extremos são mais suscetíveis de ter ideia. São mais suscetíveis de terem graus variáveis de deficiência intelectual. Porém, podem parecer mais atrasados do que os outros, sem que isso tenha uma consequência maior. A própria prematuridade pode dar uma história. A própria prematuridade Pode fazer com que essas crianças ainda tenham pequenas diferenças em relação às crianças típicas. Ah, perfeito. Então, é preciso muito bom senso para avaliar essas crianças e determinar se a presença dos atrasos justifica tratamento ou não. Uhum. Então, pondo de outra forma, o grupo de prematuros é um grupo de risco para consequências neuropsiquiátricas da infância. Sacou? Ok. Que mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém, Combi Santana aqui. Autismo. Como é constatado a ligação entre autismo e a prematuridade?
Bom, a gente vai ter que voltar um pouco para a causa do autismo, né? Então, se a gente lembrar que hoje não se discute mais se o autismo tem uma causa neurobiológica ou não. Essa causa neurobiológica, espera um pouquinho, deixa eu fechar a porta aqui. E tem um som atrapalhando aqui. Então, Eu estava ouvindo mesmo e eu achei que fosse aqui da internet, mas acho que era daí mesmo. está ouvindo a gente na sala e o demora para chegar lá e volta aqui para mim. Tava me atrapalhando. E você estava ouvindo também, né? Um, um somzinho na retaguarda. Então, o que causa o autismo do ponto de vista neurológico? São disfunções do sistema nervoso central. A gente já identificou inúmeras estruturas cerebrais que são diferentes do indivíduo autista quando comparados ao indivíduo típico. Várias, várias áreas corticais, várias áreas no tronco cerebral, lá embaixo, e muito frequentemente o cerebelo. É um órgão, ou é uma parte do sistema cerebral que fica aqui atrás, ocupando quase 20% da massa encefálica. O cerebelo é super importante, porque antigamente a gente achava que ele tinha exclusivamente com a idade. Ah, pode voltar, doutor. Antigamente a gente achava e aí travou tudo. Que a função dele tivesse a ver com a parte motora. Tanto assim que a gente aprendia na faculdade que o cerebelo é o órgão responsável pela coordenação motora. Hoje eu te diria que o cerebelo é responsável pela coordenação de todo o sistema nervoso. Tem a ver com aspectos cognitivos, tem a ver com linguagem, tem a ver com comportamento, tem a ver com um monte de coisas. Alterações cerebelares já foram identificadas em muitas crianças com TEA. O cerebelo é uma estrutura que se desenvolve muito lentamente e que tem a maior parte do seu desenvolvimento no último trimestre da gravidez. Então, esse cerebelo exposto a condições não adequadas, ele não vai se desenvolver de forma normal. Então, provavelmente, essa é uma das explicações pelas quais você tem um aumento no número de autistas. Sem falar em outras coisas, quer dizer, uma das outras suposições que a gente tem com relação à causa do autismo neurológico é um defeito nos circuitos cerebrais. E, de novo, os circuitos cerebrais correm risco de não se desenvolver adequadamente num ambiente que não lhe é propício. Então, você tem muitas explicações plausíveis para essa criança ter um aumento no número de diagnósticos de autismo. Então, provavelmente, essa é a explicação. Talvez haja outras que a gente ainda não conhece, mas essas, para mim, já justifica as estatísticas claramente esse aumento de autismo em crianças prematuras. Perfeito. Perfeito. Alguém aqui, ó, que perfeição de explicação. Suas fãs estão aqui também, viu, doutor? Várias. Quem mais? Que perguntas nós temos? Bora lá, deixa eu olhar aqui. Deixa eu repassar aqui. Se alguém fez pergunta lá atrás e eu não consegui ver, se quiser repetir aqui, por favor, eu consegui ler para o doutor, eu agradeço. Porque às vezes eu me perco aqui, né, doutor? Boa noite, doutor, sou sua fã. Fã tem bastante aqui, doutor. Pessoal interagindo.
O problema visual do prematuro é uma coisa chamada retinopatia da prematura. Então, é paradoxal, mas a causa da retinopatia é o excesso de oxigênio que essas crianças recebem na UTI. Eita! Então, você fica entre a espada, né? Porque eles precisam de oxigênio terapia, sem o qual eles não sobrevivem. Mas o excesso dessa oferta de oxigênio é altamente lesivo para a retina. Entendi. Isso pode levar a cegueira. Entendi. Então, essa é uma das complicações não infrequentes, crianças que ficam muitos meses na UTI pediátrica. Tem criança que fica 60, 90 dias na UTI pediátrica, por conta de complicações que teve, né? Uhum. E outra coisa, né? Se você for pensar o que é um ambiente adequado, o pior ambiente adequado para um bebê é estar preso dentro daquela caixa plástica, com um som que é um horror. A gente já gravou o som, normalmente você escuta dentro, confortável, É mesmo? confortável. O barulho que o oxigênio faz entrando, o barulho que as pessoas, que o barulho da UTI reverbera lá dentro, é entendedor. Então, Entendi. provavelmente, muitas das complicações que a gente tem são decorrentes desse ambiente absolutamente inóspito. As crianças ficam 60, 90 dias. Então, até eu ia falar que essa sua fala tem relação aqui com uma pergunta. O tempo na neonatal aumenta riscos? Claro. Não, aumenta risco por várias razões. Primeiro, fica mais tempo quem tem mais complicações. Fica mais tempo sujeito a todas esse ambiente absolutamente perigoso. A gente fez uma vez na Unifesp, quando eu trabalhava lá na UTI, a gente fez uma pesquisa, a gente colocou um equipamento que media a altura do som, gravado dentro de uma daquelas caixinhas plásticas, né? Daquelas estufas. Então, coisas do tipo absolutamente do cotidiano. O médico que está fazendo uma visita na UTI e que fica batendo o dedo enquanto conversa com o colega. Você não imagina o barulho que isso faz lá dentro. O telefone que toca a 10 metros e reverbera lá dentro. O grupo de residentes que entra, discute o caso, todos em volta daquela estufa. É um som incrível, não dá para você suportar aquilo. Se você perguntar para um adulto como é o som de uma UTI, ele vai te contar. É um horror. É bip para todo lado, é gente falando é gente em urgência a todo momento, em você e no seu vizinho. É um horror. Imagine um bebezinho, né, desprovido de formas de mostrar o quanto ele está incomodado, vivendo 60 dias num ambiente tão ruim quanto esse. Sim. Por isso que na ocasião que a gente trabalhava com esse grupo, a gente falava muito num termo que não tem muito sentido, né, que chamava de humanizar a UTI. Humanizar a UTI. Levar em conta que você está lidando com gente extremamente frágeis e você tem que evitar, por exemplo, que uma enfermeira venha colher sangue, daqui a 15 minutos outra venha dar um banho no bebê, daqui a meia hora outra vem pesar o bebê, daqui a 40 minutos. Se você não quiser organizar que esse bebê possa ter um mínimo de repouso, você está criando um ambiente enlouquecedor. Sim. E isso, quando a gente começou mexer com isso, não era considerado. Agora eu não sei, porque eu não tenho mais tido
a oportunidade de estar no UTI, né? Eu espero que você tenha uma ideia. Quando eu era residente no hospital, havia uma discussão se bebê da UTI tinha dor. Ô, louco! Ô louco, digo eu. Tanto assim que quando eu estava ainda, chegou uma pessoa que foi fazer um Chegou uma pessoa. que foi fazer um estágio no exterior e voltou com a notícia de que bebê pequeno tem dor. Então, se eu vou fazer algo doloroso, eu tenho que propiciar algum grau de analgesia, de fazer com que ele não sofra tanto. Mas se você imaginar que isso não era nem levado em conta naquela ocasião, você imagina como a gente tratava essas crianças. Sim. Melhor das intenções, quer dizer, deixar que ela sobreviva, fazendo o possível para que ela fique bem, mas sem se dar conta de que todos esses procedimentos poderiam estar trazendo danos adicionais. Sim. Então, acredito que agora essa coisa seja muito mais humanizada do que na minha época de residência. Tá. Tem uma mãe aqui, ó. Tem um prematuro, ficou 60 dias. Fala um pouco sobre hemorragia intracraniana. O meu bebê teve um grau 4. Pode explicar, inclusive, o comentário dela aqui, doutor, porque acho que... Hemorragia intracraniana é muito comum em prematuro. Muito comum. Só que, habitualmente, quando é nível 1 e 2, não necessariamente traz consequências. Quando é 3 e 4, a possibilidade de consequências é maior. Uma das consequências é a paralisia cerebral. Outra consequência É outra consequência? hidrocefalia, Hidrocefalia. porque o sangue pode chegar dentro dos ventrículos cerebrais, aquelas áreas cheias de líquido, e entupir as vias pelos quais aquele líquido tem que circular. Você pode ter também hematomas, coleções de sangue em várias regiões do cérebro. E na dependência da localização e da extensão, algumas podem ser simplesmente removíveis, outras não. Algumas podem ser, travou. Tratadas cirurgicamente, outras são reabsorvidas espontaneamente. Então, você pode ter consequências muito diversas em razão da hemorragia. Agora, felizmente, a grande maioria é nível 1, que acaba se absorvendo sozinha, são hemorragias pequenas, que acabam não determinando necessariamente sequelas. Entendi. Perfeito. Tá, tem outra pergunta aqui. Intubação é um fator de alta prejudicialidade, doutor? Sim, sim, porque a intubação ela é feita para você realizar um auxílio mecânico à respiração. Para você fazer isso, você tem que injetar ar sob pressão. O ar sob pressão, por muito tempo, pode lesar os alvéolos, onde o sangue passa no pulmão. E, em consequência disso, determinar problemas. Outro Entendi. pode acontecer com intubação, uma lesão da faringe e das cordas vocais. Não é tão frequente, mas pode acontecer. Então, você vê, né? As pessoas estão lembrando de outros fatores agravantes para a prematuridade. Porque prematuro é muito mais frequentemente entubado, é muito mais frequentemente ventilado, é muito mais frequente e dando comprometimentos adicionais à prematuridade em si. Perfeito. Tem outra pergunta aqui. Qual tempo é considerado normal para que o bebê chore e respire ao nascer? A demora causa ou influencia quando a gente fala em TEA? Meu bebê foi PIG a termo. Não, não tem tempo. Né? O tempo habitual. Nasceu, chorou. Mas se você perguntar para muitas mães, chorou logo que nasceu? Não, teve que levar um tapa na bunda para chorar.
tudo bem. O que não pode acontecer é esse bebê nascer asfixiado, não chorar, e você tem que ter outros procedimentos para que ele possa chorar. O que se faz habitualmente na sala de parto? Você aspira o bebê, porque ele normalmente engole um pouco de líquido miniótico. Eu ia perguntar, o que é aspirar o bebê, doutor? Lembrando que tem gente aqui que está todo... É você colocar uma borracha, que é um aspirador, pela boquinha do bebê e aspirar aquela massa líquida que fica aqui obstruindo a respiração dele. Agora, essa informação, muitas vezes, demorou um pouco para chorar e ficou autista, não tem nada a ver. Para que ele tenha uma hipóxia, uma falta de oxigenação no momento do parto, e leve a uma sequela importante, ele tem que ter, sabe aquelas notinhas, o Apgar? O Apgar é uma notinha que todo bebê tem, que você leva em conta a vitalidade do bebê. O choro, o jeitão, uma série de coisas. A maioria das crianças sadias, saudáveis, tem no primeiro minuto 8 ou 9 e no quinto minuto 10. 8 a 9 no primeiro minuto. 9 a 10 no segundo, maravilha. Ainda que te digam que ele demorou para chorar, não comprometeu nada, porque o Apgar dele. Qual é o Apgar que preocupa a gente? Aquele que é menor de 5 minutos. Tem um monte de criança que nasce com Apgar de 0 e 4. O que isso significa? Teve uma hipóxia grave no período neonatal. Ai, que angústia. É candidato a ter uma sequela. Não é necessário que o bebê saia da vagina berrando, embora muitos façam. Mas um tempo de 2, 3, 4 segundos não faz a menor diferença. Outra coisa que frequentemente assusta muito as mães. Ah, o meu bebê nasceu roxinho. Ou você também. Eu também. Você olhar perto um bebê cor-de-rosa, com cara de anjo, muito pelo contrário. Ele pode nascer levemente arroxeado, mas assim que ele começa a respirar, a cor dele começa a se tornar rósea. Então, nasceu roxinho, tem que nascer muito roxo para isso ter um significado em termos de patologia. Entendi. Mas naquele momento, eu me coloco no lugar da mãe, não nasceu cor-de-rosa, meu Deus do céu, né? Desesperador, né? Ele está meio azulado, meu Deus do céu. Não, não chorou imediatamente, meu Deus do céu. Não. Quer dizer, apesar de tudo, o bebê é muito mais resiliente do que isso que a gente imagina. Entendi. E naquele momento de ansiedade, um segundo é um dia para você, né? Opa! Você não tem mais noção de tempo. Assim, demorou muito para chorar. Né? O médico levou para não sei aonde, depois de quantos minutos, quando eventualmente aquilo aconteceu em 10, 15, 20 segundos. E depois Perfeito. o cara não para mais de chorar, né? Não chorou, deu, e depois, pelo amor de Deus, não para mais de chorar. Qual botão desliga, né? Doutor, deixa eu resgatar aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Até tem algumas perguntas. Pessoal, perguntas que não têm relação com o tema, eu vou pedir a gentileza de vocês deixarem essas perguntas ali nos comentários dessa live. Essa live vai ficar salva, porque a gente depois pensa nos próximos temas com as dúvidas de vocês. A gente tem que programar os próximos, né, Catarina? Isso. Tá, uma mãe aqui. Queria saber qual a função do óleo de canabidiol no cérebro de um autista. Eu já falei 1000 vezes a praga
É uma praga isso. Ai, eu tava com saudade desse humor. Não existe nenhuma evidência no mundo até hoje que comprove que óleo de canabidiol traga algum benefício em crianças com TEA. Ponto. Perfeito. Outras coisas. Não há até hoje nenhum estudo de longo prazo que diga que se não fizer bem, não faz mal. Não sabe-se. A gente não tem ideia do que esta droga pode fazer no cérebro de uma criança. A gente não tem ideia. Então, como eu ouço essa pergunta todos os dias que eu consulto? Sério, doutor? Todos os dias. Gente, sério que virou mesmo uma febre. Qual é a resposta que eu dou para os pais? Não compre o óleo de canabidiol. Compre um baseado. Fuma você um baseado e deixe de atormentar o seu filho. Isso baixa a ansiedade. O mundo vai ficar mais palatável. Filho. Quem sabe é uma coisa adequada para o adulto. Entendi. Não tem. A gente está cansado de falar sobre isso. Mas, assim, autismo hoje é um nicho que deve gerar bilhões de reais, bilhões de dólares pelo mundo, tanto no tratamento que é recomendável, quanto nos múltiplos tratamentos que não são. Então, o que eu sempre costumo falar para os pais? Não saia dos tratamentos que têm eficácia científica comprovada. Quem pode te dizer isso? Bom, o teu médico pode, e se você tiver bom senso, a internet pode. Eu recebi, por exemplo, anteontem, um exame de DNA que uma menina que foi me procurar foi levada para diagnóstico. É um exame que é vendido na internet. Eles mandam um kit para a tua casa, você mesmo colhe o material da bochecha. Você manda de volta, e aí, depois de 2, 3 semanas, eles se mandam o resultado. O resultado é feito com bolinhas. Amarela, laranja e vermelha. Para dizer se algumas características naquele DNA são muito prováveis, pouco prováveis ou improváveis. E esses caras têm a coragem de dar coisas do tipo maior probabilidade de ser confiado pelo DNA, maior probabilidade de ter TEA, maior probabilidade de se dar mal profissionalmente, Gente, não. de ter câncer não sei de onde, maior está à venda na internet hoje. Se você entrar no teu Instagram, não fique muito abismada de encontrar essa coisa lá a preços módicos. Então, incautos caem numa coisa dessa. E te digo mais, essa mãe ficou preocupadíssima, porque pelo resultado, essa menina está com grande probabilidade de ter tudo no mundo. Alzheimer, problema de memória, TDAH, problemas comportamentais. O que é isso? Como é que as pessoas caem num conto como esse? Como é que eu descobri e o que eu fui procurar? Alguém publicou um trabalho sobre esse troço aí? Não. Isso foi apresentado em algum congresso médico? Não. Isso tem o aval da FDA, lá dos Estados Unidos, porque esse teste vem de lá, que é a agência que aceita ou não determinados procedimentos clínicos. Não está em lugar nenhum. Mas as pessoas vão fazer porque caem num conto. Assim, se você não tomar cuidado, você vai
encontro do autismo a qualquer momento. Perfeito, perfeito. Doutor, estamos terminando, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que... Qual porcentagem geral de consequências de neurodesenvolvimento em prematuros? Não tenho isso para te dar. É? Eu não tenho isso para te dar. Depende de um monte de coisa, depende da amostra que você estuda, depende de muita coisa. É possível até que tenha alguém que tenha feito essa avaliação. Eu não tenho, eu realmente não me dei conta de, não sei, no total, não sei te dizer, até porque eu não responderia nos prematuros. Eu responderia no prematuro extremo, no prematuro moderado, porque são completamente diferentes. Perfeito. Qualquer que seja o dado é muito mais frequente quanto menor e mais prematuro for a criança. Perfeito. Doutor, como sempre, passa rápido, muito bom. Obrigada mais uma vez. A gente se vê de novo, Daqui 15 dias. Deus quiser. É isso. Pessoal, obrigada. E as perguntas que eu não respondi, eu vou aqui pedir novamente a gentileza de vocês deixarem nos comentários ou enviar no direct para nós, porque essas perguntas elas viram. Essa live de hoje foi uma pergunta da live anterior, né, doutor? Então, tá. Doutor, bom feriado, bom descanso e Todos nós. até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço.